finalizando este ano, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler do verso 10 até o verso 13 desta porção bíblica, desta palavra de Deus. Livro de Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler do verso 10 até o verso 13. Filipenses capítulo 4, verso 10 até o 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por quê? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, nós te bendizemos, porque é para nós um grande privilégio, da parte do Senhor, fazer uso da Tua Palavra, para que o nosso coração se derrame diante do Senhor, para que as nossas vidas sejam pautadas numa verdade, na única verdade, que pode fortalecer o nosso coração e nos ajudar a entender o que nós estamos fazendo neste mundo. Então suplicamos ao Senhor, que como tantas vezes o Senhor nos tem ensinado aqui, abençoado nossa vida, por meio da Tua Palavra, fala conosco nesta noite, Senhor, e que a Tua Palavra marque os nossos corações, para que ao iniciarmos este próximo ano de 2016, possamos fazer isso pautados, fundamentados na Tua verdade. Cremos nisso e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero pensar com os irmãos rapidamente sobre começar todas as coisas de novo. Quando nós finalizamos um ano e iniciamos um novo ano, nós estamos tendo uma oportunidade de Deus de recomeçar. Recomeços são sempre necessários e são oportunidades que Deus nos dá, que Ele dá para cada um de nós. A nossa vida, você sabe disso, nos cansa, às vezes nos exaure ao máximo, e nós precisamos de uma pequena trégua na nossa caminhada, para não desfalecer diante da nossa peregrinação neste mundo, que é longa, que às vezes é difícil, porque a arte de sobreviver realmente é complicada. Foi Carlos Drummond de Andrade, que falando sobre a finalização de um ano, escreveu: 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. E aí entra o milagre da renovação, e tudo começa outra vez, com outro número, outra vontade de acreditar, de que daqui por diante poderá ser muito diferente. Eu creio que de alguma maneira ele está certo no que está falando, e isso tem a ver com o fato da Bíblia nos apresentar Deus como um especialista em começar todas as coisas novamente. Por isso você vai ouvir algumas vezes a expressão bíblica, o Senhor dizendo da sua parte: eis que faço nova todas as coisas. Você vai ouvir Paulo dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas passam, e eis que tudo se faz novo. São modificações, são transformações de Deus na nossa vida, são oportunidades que Deus nos dá de reiniciarmos uma tarefa, de recomeçarmos em algum ponto, ainda que nós não tenhamos ido tão bem,
no ponto anterior. Você sabe, é normal que no final de ano a gente comece a fazer uma pequena análise do nosso desempenho relacionado ao ano. Se você perguntar assim, pastor, e aí, você como pastor da igreja, foi tudo bem? Eu vou dizer, claro que não, óbvio que não. Existiram dezenas de coisas que eu gostaria de ter feito e não fiz. Existem muitas outras coisas que eu deveria ter feito, mesmo que não gostasse, mas eu acabei não fazendo, e eu falhei. Eu não posso chegar no fim do ano e dizer, tudo foi perfeito, tudo foi maravilhoso, porque não foi. Eu precisava ter tomado mais cuidado em algumas áreas da minha vida, eu precisava ter sido mais diligente em algumas questões que Deus, com clareza, colocou diante dos meus olhos, por meio da sua verdade, da sua revelação, da sua palavra, e eu nem sempre fui tão obediente desta forma. Eu tenho muito medo de chegar no final de ano e olhar para trás e dizer, olha, foi uma maravilha, tudo deu muito certo, e é assim mesmo, porque não é assim. Todos nós sabemos que não é assim. Nós falhamos como maridos, como esposas, como filhos, como membros de uma comunidade, como profissionais, como professores, como alunos, nós falhamos. O que há de interessante na palavra de Deus é que o tempo todo ela nos mostra um Deus que nos encaminha na direção da restauração de todas as coisas. E Deus, portanto, nos dá novas oportunidades, oportunidades de começar um novo dia. Aliás, a Bíblia já diz para nós, lá pela boca do profeta Jeremias, que toda a manhã, o que acontece toda manhã? Deus renova sobre nós a sua misericórdia. Toda manhã, a misericórdia de Deus é renovada sobre a nossa vida. Paulo, na sua maturidade cristã, nos encoraja, por meio deste texto, a compreender as diversas circunstâncias da nossa vida, debaixo da perspectiva da soberania de Deus, do controle absoluto de Deus sobre cada detalhe das nossas vidas. E assim sendo, aplicando na sua própria experiência, ele aprende uma das mais ricas e extraordinárias lições da vida, que é o contentamento. Paulo diz, eu aprendi a viver contente com tudo aquilo que eu tenho, ponto. Eu aprendi a viver contente com tudo aquilo que Deus me deu. Não é um contentamento qualquer, não é um contentamento fragilizado, não é um contentamento hipócrita, não é um contentamento forjado como um teatro, não. Mas alguém que aprendeu a colocar, a fundamentar a sua vida na soberania de Cristo Jesus. Então Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É nele que eu coloco toda a minha confiança, é nele que eu coloco todo o meu coração, e eu sei estar por causa disso contente. Contente. O que é que Paulo quer dizer com estar contente? Significa estar tranquilo, estar sereno, estar em paz, estar confiante, tanto nessa circunstância, quanto naquela outra circunstância. Isso porque a confiança em Deus faz com que qualquer pessoa passe a entender as experiências da vida, as difíceis ou as fáceis, as lutas e as situações mais confortáveis, como se fossem uma só experiência. Há tempos atrás, um cantor evangélico, Josué Rodrigues, escreveu uma música, e a música tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia, portas que se fecham são iguais às que se abrem, se fechadas ou abertas por Deus. Ou seja, para Deus não existe essa diferença é nossa. Nós gritamos, nós sorrimos, nós lamentamos, nós vibramos de alegria, nós choramos, nós rimos. Essa é a nossa experiência, porque nós fazemos uma distinção entre uma e uma outra coisa, mas Deus não faz assim. Vamos pensar sobre essas duas perspectivas e tentar relacioná-las ao ano que se inicia. Paulo diz assim, olha, eu sei estar abatido, ter fome, padecer necessidade, são as experiências negativas. Mas eu sei também viver em abundância, eu sei também ter fartura, ou seja, eu sei viver debaixo das experiências positivas. E tanto nas experiências negativas quanto nas positivas, eu aprendi a viver contente. Quando eu olho para o ano de 2015, numa perspectiva negativa desse ano, algumas coisas me perturbam e perturbam cada um de nós.
Esse foi um ano muito duro, foi um ano de muitas perdas. Aqui dentro da nossa igreja, várias pessoas perderam membros das suas famílias. Tivemos membros, irmãos nossos aqui, que partiram para a eternidade, e alguns em circunstâncias muito tristes, muito trágicas. Alguns pais ficaram sem seus filhos, alguns filhos ficaram sem seus pais, alguns perderam seus cônjuges, perderam irmãos, perderam parentes. Alguns aqui, durante este ano, receberam um diagnóstico médico difícil e estão agora enfrentando um tratamento doloroso, estão lutando para sobreviver. Só quem vive essas experiências pode mensurar a dor que ela traz sobre cada um de nós. Do ponto de vista político, este ano foi um ano também muito triste para todos nós brasileiros. Brasileiros perderam muita coisa, perderam a sua moeda, perderam o poder de compra, viram a sua moeda desvalorizar, viram a inflação voltar a perturbar e a aumentar. Pior, o Brasil está enfrentando uma crise de empregos, uma crise de empregabilidade. As pessoas estão perdendo a sua fonte de sustento. Pior ainda, o Brasil está vitimado por uma corrupção desmedida que vem à tona, que nos entristece. O nosso país que amamos tem sido visto como um lugar onde há um mar de lama que vem do escalão superior do governo, que nos enoja, que nos envergonha, que deixa um rastro de incertezas acerca do que irá acontecer no dia de amanhã. Encerramos o nosso ano com a presidente da República debaixo de ameaça de impeachment. Isso faz com que o Brasil regrida na lista dos países confiáveis que mereçam investimentos externos. Estamos numa má situação. Vimos durante este ano as catástrofes acontecendo. O pior desastre ambiental dos últimos anos aconteceu aqui. Todos nós ficamos frustrados por encerrar este ano e não ver nenhuma movimentação significativa dos poderes legislativo, executivo, judiciário, na direção de reparar os danos desta tragédia, que, segundo os ambientalistas, vão se estender aí pelos próximos 10, 15, 20 anos. E ninguém até agora tomou uma postura que nós brasileiros disséssemos: uau, algo foi feito. Ano de pavor, ano de medo, ano de incerteza na política internacional, ano do terrorismo em alta, ano de um pavor sendo impetrado pelo Estado Islâmico. Em vários pontos do mundo, há um sentimento de insegurança muito grande. A França foi atacada 2 vezes este ano e reuniu aí 100 e tantos mortos, quase 200 mortos nessas tragédias tão tristes, que não são meras circunstâncias, mas são a própria maldade premeditada sendo colocada em prática, e isso nos assusta. Tudo isso são experiências negativas. Eu poderia ficar elencando aqui horas e horas e falando de várias coisas ruins que aconteceram. Mas, se você olhar para o ano de 2015, o ano de 2015 também foi um ano de muitas bênçãos. Foi um ano que Deus cuidou das nossas vidas, foi um ano que Deus nos sustentou com sua graça, foi um ano que Deus fortaleceu a nossa fé, foi um ano que Deus nos colocou nos trilhos e nos fez viver experiências que nos ajudavam a entender melhor quem Ele era, o seu caráter, o seu cuidado por nós, e fomos abençoados na nossa vida, no nosso dia a dia. Pais foram abençoados e presenteados com a chegada dos seus filhos. Bebês que vieram e que revolucionaram a sua casa, trouxeram alegria, e é verdade, colocaram a casa de cabeça para baixo também. Uma grande bênção para muitas famílias no meio da nossa igreja. Jovens, neste ano, iniciaram novos momentos das suas vidas. Alguns tiveram a oportunidade de ingressar na universidade, outros tiveram a oportunidade de se formar, de encerrar uma etapa, outros se casaram, iniciaram uma nova família, estão cheios de coragem, cheios de esperança, cheios de determinação. Alguns conseguiram encontrar o grande amor de sua vida e outros continuam orando a Deus por isso.
E vão continuar, e vai ser uma grande bênção, e quem sabe 2016 seja o ano da virada. Alguns deram passos na direção do crescimento profissional, conseguiram um espaço aí no meio da sociedade, foram promovidos, receberam maiores atribuições de confiança, graças a Deus, por tantas bênçãos que recebemos da parte do Senhor. Outros fizeram seus check-ups, seus exames médicos, e tudo estava em dia, tudo estava em ordem. Alguns conseguiram pagar as suas dívidas, outros conseguiram adquirir a sua casa própria e abrigar melhor a sua família. Nós não tivemos catástrofes muito grandes, fora essa provocada. Nós não temos catástrofes naturais. O Brasil é um país relativamente tranquilo, nenhum terremoto abalou as nossas casas, nada aconteceu que fosse tão trágico assim para nós, como fruto simplesmente da natureza. E as famílias encerram o ano juntas, num precioso momento de comunhão ao redor da mesa. Eu poderia ficar aqui também elencando várias coisas que aconteceram, e muitos aqui poderiam dizer infinitas bênçãos que receberam da parte de Deus. Pois bem, o que Paulo está nos deixando claro, neste texto precioso, é que a perspectiva da soberania de Deus faz com que não haja uma diferença entre o que é positivo e o que é negativo. A perspectiva da soberania de Deus. Até porque não há como dizer o que foi ruim ou o que foi bom do ponto de vista espiritual. A gente até se arrisca, mas não há como prever isso. E nós temos várias experiências mostradas dessa forma na Bíblia. Por vezes algo que aparenta ser muito bom para nós, acaba nos trazendo mais adiante um saldo negativo de vida. E algo que poderia ser indicativo de sucesso, de prosperidade, acaba nos afastando das pessoas, acaba fazendo com que famílias quebrem o seu vínculo, resulta em inimizades, em conflitos, em distanciamento. Pior, às vezes aquilo que nós achamos que é uma grande conquista, acaba sendo o elemento chave, que nos distancia de Deus, que nos afasta dEle, e que, portanto, torna a nossa experiência neste mundo muito mais complicada do que deveria ser. Outras vezes, experiências duras acabam nos aproximando do Senhor, acabam nos trazendo mais para perto dEle, acabam nos ajudando a desvendar os mistérios do propósito de Deus, do seu plano para cada um de nós, nesta convivência com o Deus Todo-Poderoso. E acredite, às vezes até essas experiências mais duras, mais trágicas, mais difíceis, acabam resultando na restauração de uma família, na reconstituição de um laço que estava quebrado, e assim por diante. Eu não sei como foi o ano de 2015 para você, eu não sei o que este ano lhe trouxe no passado, mas eu sei de uma coisa, que posso afirmar com toda a minha convicção neste momento: se Cristo Jesus estiver no barco da nossa vida, da nossa história, não importa o que aconteceu no passado, e não importa o que o futuro nos reserva, Deus em Cristo sempre nos sustentará com a sua forte mão. É isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, porque Ele pode me fortalecer. E é com essa expectativa, com essa perspectiva, que nós temos que saudar o ano que chega. Eu sei que quando a gente chega no final do ano, no comecinho do outro, a gente fica naquela expectativa: Deus, que esse ano seja o ano da virada, que este ano novas coisas aconteçam, que este ano a nossa vida se organize em família, que este ano a minha profissão dê certo, emplaque, e a gente fica naquela expectativa de que coisas boas possam acontecer, e isso não é errado, isso é bom. Mas acredite, não dá para ser tão positivo assim o tempo todo, dá? Ao menos que a gente seja ingênuo. Porque a gente sabe disso, todo final de ano a gente tem grandes perspectivas daquilo que a gente espera que vai acontecer.
E eu não sei o que vai acontecer em 2016. Pode ser um ano de muitas vitórias para muitos de nós, de benefícios que vamos receber, de portas abertas, mas também pode ser um ano de portas fechadas, de outras lutas, como enfrentamos este ano de 2015, de outras perdas. E todo ano é assim, todo ano nós temos bênçãos e temos dificuldades, temos coisas que nos alegram e coisas que nos entristecem. O que é mais importante é atravessar esta linha do tempo, é chegar no ano de 2016 dizendo: Senhor, eu confio tanto no Senhor, eu confio tanto na Tua soberania, que quer as experiências sejam boas, quer elas sejam ruins, Jesus Cristo vai fortalecer o meu coração. E eu vou caminhar para a glória do Senhor. Eu vou dar passos largos na direção do crescimento e da bênção do Senhor, como cristãos, em obediência a tudo aquilo que nós temos aprendido. Este ano nós estivemos trabalhando com temas específicos, falamos sobre vários temas diferentes, abordamos a questão das realidades espirituais, da batalha espiritual que enfrentamos, da doutrina bíblica que sustenta a nossa fé, falamos da igreja do Senhor, que é sal e luz, que deve ter uma influência positiva neste mundo, e Deus nos deu lutas e dificuldades que nos deram oportunidade de estar no meio de pessoas, de abrir a nossa boca e de pregar, de falar, de anunciar o testemunho de Cristo Jesus. Falamos sobre generosidade e Deus nos deu largas oportunidades de servir pessoas. Se você diz assim: olha, eu quero ser uma pessoa generosa, eu não quero ter atos de generosidade, mas eu quero caracteristicamente ser uma pessoa generosa, eu quero dentro do meu coração ser uma pessoa que é permeada pela generosidade. Se você orar pedindo isso a Deus, o que Deus vai lhe dar? Deus vai lhe dar oportunidades de servir pessoas e de ser generoso com pessoas, porque isso não nasce de uma hora para outra no nosso coração, tem que ser exercitado constantemente. Pregamos sobre gratidão, falamos muito sobre gratidão este ano, e precisamos entrar para o ano de 2016, olhando para trás, uma perspectiva de tudo aquilo que Deus fez, sendo gratos ao Senhor, mas também antecipando o que Deus fará, e pode ter certeza, Deus fará grandes coisas, e por isso vamos nos alegrar e vamos agradecê-lo por isso. Falamos sobre a unidade no meio do povo de Deus, da importância de sermos dois, de orarmos uns pelos outros, de sustentarmos uns a fé dos outros, e permeamos tudo isso com a bênção de saber que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então eu quero, irmãos, neste finalzinho, nesses últimos minutos, encerrar, lendo com os irmãos, de pé, o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 em diante, é a oração de Paulo, e eu quero fazer desta oração a nossa oração nesta noite. Queria pedir novamente que os pastores viessem aqui, nós vamos encerrar este momento de culto, orando a Deus, por toda a igreja do Senhor, por todos que estão aqui presentes, saudando este novo ano, mas na perspectiva do que Paulo diz neste texto. Efésios, capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao verso 21. Todos acharam? Digam amém. Amém. O texto diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja na igreja a glória por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Vamos orar? Vamos orar. Queria que os pastores viessem aqui. Vamos orar neste momento, vamos saudar este novo ano que se inicia, vamos pedir que a graça de Deus se levante sobre todas as famílias aqui representadas. Vamos representar nossas famílias diante de Deus neste momento. Quantos aqui tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho nas suas casas? Levante sua mão. Vamos orar a Deus para que 2016 seja um ano de virada, para que seja um ano em que sua família seja abençoada. Sim, pode até ser abençoada com bênçãos materiais, mas eu estou pensando aqui numa virada de Deus dentro da sua casa, da casa de cada um de nós, de algo novo acontecendo pela misericórdia do Senhor. Vamos orar para que Deus fortaleça, para que nós possamos dar testemunho dentro da nossa casa, para que os nossos familiares vejam a plenitude de Deus em nós, conforme Paulo nos exorta neste texto. Vamos orar a Deus, irmãos, para que em 2016 nós possamos crescer no amor de Cristo. Vamos pedir isso para o Senhor nesse momento? Vamos orar, vamos estender as mãos, os pastores vão estender a mão na direção da igreja neste momento. A equipe de louvor vai estar aqui presente nesse instante e logo em seguida vamos encerrar cantando o grande amor de Deus. Senhor, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que é possível viver contente sobre a face da terra, mesmo num mundo cheio de angústias, cheio de tribulações, de perseguições, de violência, de terrorismo, de injustiça, de mentiras. Não importa o lugar onde os nossos pés estão tocando neste momento, o mais importante é que o poder de Cristo está sobre nós. É a Tua presença nas nossas vidas, é a alegria de saber, Senhor, que nós podemos no Senhor viver em toda e qualquer circunstância, mas arraigados, fundamentados, firmados na graça do Senhor, na Tua provisão sobre a nossa vida, no Teu cuidado sobre cada pequeno detalhe da nossa história. Senhor, nós encerramos este ano dizendo ao Senhor que nós nos sentimos amados pelo Senhor, nós nos sentimos cuidados pelo Senhor em todo momento da nossa história, e confiamos que este ano de 2016 será uma grande bênção para a vida de cada um de nós. Por isso eu oro pelas famílias aqui representadas, oramos, estendemos a nossa mão sobre a Tua igreja, pedindo, Senhor, que Tu derrames graça sobre cada uma das famílias, que seja um ano de muitas conversões em nome de Jesus, que seja um ano em que filhos, em que maridos e esposas venham aos pés da cruz de Cristo. E Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor proteja as nossas famílias, que o Senhor cuide, aumentando o amor de uns pelos outros e fazendo com que cada família possa estar unida a este corpo que é a Tua família e servindo ao Senhor neste lugar. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que como cristãos nós sejamos cheios da Tua plenitude, Senhor, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor, que nós possamos deixar para trás alguns pecados que incomodam a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos viver em santidade na presença do Senhor, que nós possamos ser honestos em todas as coisas, que nosso amor pela Tua palavra cresça cada vez mais, que nós não tenhamos medo de dar testemunho de Jesus Cristo. Ao contrário, eu oro ao Senhor para que cada cristão que aqui está possa frutificar para o Senhor neste próximo ano. Eu oro ao Senhor, Pai, para que o nosso amor cresça mais e mais, e que nós tenhamos cada vez mais um desejo e um interesse em conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, que nós não venhamos a tomar decisões neste próximo ano alheios ao propósito do Senhor, mas tudo o que nós fizermos neste próximo ano seja pautado inteiramente na Tua vontade e no Teu querer, Senhor.
Senhor, nós oramos para que sejamos cheios da Tua plenitude, da plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos crescer como cristãos, na comunhão com o Senhor, na vida de oração, que nós possamos ser servos fiéis do Senhor, onde quer que nós estejamos, e sobre todas as coisas, que não importa o que aconteça, o nosso coração se mantenha confiante no Senhor, e não somente isso, mas estejamos também vivendo em contentamento e em plena alegria na Tua presença, Senhor. Portanto, abençoa o Teu povo, abençoa cada família que aqui está, cada marido, cada esposa, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada pessoa que aqui está, que seja abençoada pelo Senhor, e ao sairmos deste lugar, nós tenhamos toda a certeza dentro de nós, de que 2016 é um ano para ser vivido para a glória do Teu nome, Senhor, é um ano de uma manifestação especial do Senhor na nossa vida, na nossa história, um ano de mudanças, um ano de transformações do Senhor para a vida de cada um que aqui está, Senhor. Abençoa o Teu povo, leva-nos debaixo da Tua bênção, abençoa o nosso país este ano, tira do governo aqueles que são corruptos, Senhor, que esse seja um ano de transformações, de mudanças, que este país continue crescendo, que a fé do povo em Cristo Jesus cresça cada vez mais, que as igrejas do Senhor cresçam para a glória do Teu nome, Senhor, e nós possamos ver um despertar espiritual, varrendo este país, para a glória e honra do nome de Jesus. Nós oramos e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, que este próximo ano seja um ano em que a nossa vida, o tempo todo, glorifique e exalte o nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, e leva-nos debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz. Todos nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.